Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite, irmãos. Em Levítico, vamos voltar ao nosso estudo sequenciado de Levítico, ao qual interrompemos para, numa série de 3 mensagens, abordarmos o calvinismo. Vamos agora voltar ao nosso estudo do livro de Levítico. Capítulo de número 24. Leremos todo o capítulo 24 de Levítico. Diz assim, versículo 1: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de 1 efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre sua cabeça, e então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro, como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar alguém certamente morrerá, mas quem matar um animal o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Podeis assentar. Meus amados irmãos, o texto inicia fazendo menção a alguns utensílios, a algumas coisas que compunham o interior do tabernáculo, onde havia o culto, onde eram levados os sacrifícios. Nós sabemos que o tabernáculo
que Deus ordenara a Moisés fazer, tanto quanto o templo de Salomão, que o tomou como modelo, continha 3 partes: o pátio ou átrio, o santo lugar ou santuário e o santo dos santos ou lugar santíssimo. O santo lugar, o santuário, estava separado do lugar santíssimo, do santo dos santos, por um véu. E por muitas vezes nós temos falado sobre isso nos cultos dominicais, evangelísticos, porque este véu, conforme nós o sabemos, representava a distância entre o homem e Deus, ocasionada basicamente pelo pecado. Mas lá na cruz, Jesus tomou sobre si os nossos pecados e fez da sua carne esse véu, e ao ser partido, dilacerado por nós, abriu-nos o caminho. Sob seu brado está consumado. O véu do templo judaico rasgou de alto a baixo, noticiando a possibilidade de acesso à presença de Deus. Mas este véu representa a separação de Deus em todos os sentidos. Não apenas a separação moral e espiritual ocasionada pelo pecado humano, mas também a separação metafísica entre o homem e Deus, decorrente do fato de ser Deus infinito e de ser o homem finito, decorrente do fato de ser Deus transcendente, diferente de nós, totalmente outro, como disseram alguns teólogos. Mas em Cristo, Deus não apenas rompeu o pecado, porque o aniquilou Jesus no sacrifício de si mesmo, mas também em Cristo Deus rompe a distância metafísica, porque Deus desce do céu à terra, porque o infinito toma forma finita, humana, e vem a nós. Mas no santuário, o que é que ocorria? Bem como no Santo dos Santos, o lugar mais recôndito, mais interior do templo, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, além do véu, era onde estava a arca da aliança, com aquela tampa pesada chamada de propiciatório. A arca representava Cristo, como temos falado. Afinal de contas, dentro dela estavam as tábuas com os mandamentos, a palavra divina. Jesus é a palavra de Deus encarnada, vestida de carne. O propiciatório, a tampa pesada, representavam os nossos pecados sobre ele. E a glória de Deus aparecia sobre a arca, entre os querubins esculpidos em cada ponta desta tampa da arca, chamada de propiciatório. Ali Deus aparecia em alguma forma que assumia especificamente para aquele lugar e para aquele momento. Uma glória, uma luz resplandecia, mas o povo só via os reflexos daquela luz, porque apenas o sumo sacerdote era autorizado para ir além do véu neste momento, levando um sacrifício a favor do povo. Entrava através do sangue de um animal imolado, que representava também Cristo, que seria sacrificado por nós. Então o lugar santíssimo era o lugar onde a glória de Deus aparecia. E o santo lugar, o lugar intermediário, o santuário, é disso que trata o texto aqui no capítulo 24, na primeira parte. O que estava lá? Estava um candelabro com 7 lâmpadas, aquele candelabro que nós comumente vemos associados simbolicamente a Israel, aquele candelabro que aparece na literatura evangélica muitas vezes como capa de um livro ou alguma coisa do tipo. Era uma linha reta com 3 saídas curvas para um lado e 3 para o outro.
e lâmpadas eram postas e acesas, e deveriam preservar-se assim continuamente. Estava o candelabro no santuário, no santo lugar, e estava lá também uma mesa que continha os pães da proposição, 12 pães, símbolo do povo de Deus. No Velho Testamento, numericamente representado pelas 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, representado pelos 12 apóstolos, que são o fundamento secundário da igreja, já que o primário, a principal pedra de esquina, é o próprio Cristo. Então estavam os pães da proposição sobre a mesa e o candelabro, e para além do véu, a glória de Deus em ocasião própria resplandecia. Nós temos aqui, irmãos, notícia da Trindade, não apenas do fato de Deus ser triuno, mas de como Deus age através de sua condição triuna. O Pai é sempre representado na Bíblia como transcendente. Nós não ouvimos falar que o Pai tenha sido enviado. Nós não ouvimos falar que o Pai tenha se encarnado. Pelo contrário, sempre que a Bíblia refere-se ao Pai, é como aquele que está no trono, aquele que está no céu. A oração do Senhor era: Pai nosso que está no céu. Há uma passagem da Bíblia que diz que nós devemos nos lembrar de que Deus está no céu e nós estamos na terra. Isso, na verdade, não é algo referente à distância moral entre o homem e Deus, mas à distância metafísica. Deus habita em luz inacessível, diz Paulo a Timóteo, ao qual nenhum homem viu e nem pode ver. O Pai é sempre apresentado numa transcendência absoluta, além daquilo que nós podemos perceber, além do nosso mundo limitado. E por isso, aquela glória que resplandecia além do véu era associada à glória do Pai. De fato, o judeu tinha condições de saber que havia alguma pluralidade em Deus. Pela linguagem da Bíblia, Deus era chamado de Elohim, que é um termo plural. Ele dizia: façamos o homem, desçamos, disse ele referentemente à Torre de Babel, desçamos e confundamos as línguas. Havia, como o judeu, ter elementos para perceber que havia alguma pluralidade em Deus, mas ele não tinha a revelação ainda plena. Jesus era obscuro ao judeu como sendo uma pessoa divina. Ele sabia do Messias, o hebreu, o israelita, mas ele não imaginava que o Messias fosse Deus encarnado. Com respeito ao Espírito Santo, não havia muita clarificação sobre se o Espírito Santo era uma extensão do Pai ou uma pessoa distinta do Pai e com ele consubstancial. A revelação é progressiva. É o Novo Testamento que dá clareza à doutrina da Trindade e faz-nos perceber no Antigo Testamento muitas coisas sobre a Trindade que até então não eram percebidas. Lido o Novo Testamento, o Velho Testamento também se abre. Quando conhecemos o Deus triuno no Novo, nós o percebemos em inúmeras passagens que pareciam obscuras no Velho Testamento. Mas aqui, irmãos, na glória que resplandecia além do véu, nós temos o Pai entre os querubins, sobre a arca. Nós temos aqui uma figura de Deus Pai, além do véu, ou seja, além dos nossos limites. Ele no céu, nós na terra. Não é apenas a questão da distância, como eu disse, moral e espiritual, ocasionada pelo nosso pecado. É também a distância metafísica, porque Deus é infinito, transcendente, além de tudo quanto podemos
perceber ou saber neste mundo que nos é conhecível. Então o Pai está na transcendência, mas no santuário, para aquém do véu, no santo lugar, estavam os pães da proposição e o candelabro. Os pães da proposição, conforme o veremos, representa Cristo, e o candelabro representa o Espírito Santo. Isso quer dizer, irmãos, que Deus, que no Pai mantém a sua transcendência absoluta, se manifesta no tempo e na história, para além do véu, neste mundo, a favor de nós, através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Os pais da igreja diziam, a patrística ressaltava, os mestres da igreja antiga, que as mãos do Pai são Jesus e o Espírito Santo. Jesus é gerado do Pai, o Espírito Santo procede do Pai. Jesus vem do Pai desde a eternidade por geração, o Espírito por processão. E através de Jesus e através do Espírito Santo é que Deus se manifesta, é que Deus vem a nós. No Pai Ele conserva a transcendência e a distância. Em Cristo e no Espírito Santo Ele se revela, Ele age, Ele se aproxima. Por isso os pais da igreja, os mestres da igreja antiga, que nos deixaram escritos edificantes, diziam que todas as teofanias, isto é, todas as aparições de Deus no Velho Testamento, de alguma forma, na verdade não eram aparições do Pai, mas de Jesus Cristo ou do Espírito Santo. Ou quando o Pai falava, a forma tomada era por Jesus ou pelo Espírito Santo. O anjo do Senhor associa-se com Cristo, nuvem, fogo, muitas vezes com o Espírito Santo, porque o Pai mantém a transcendência, mas Ele vem a nós. Suas mãos pelas quais Ele age neste mundo são Jesus e o Espírito Santo. Na criação nós vemos, Deus disse, haja luz, é a palavra, Ele cria por Jesus. A Bíblia diz, tudo foi feito por intermédio de Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas nós temos ali também o Espírito Santo que se movia sobre a face das águas. Não era o Pai que se movia aqui, era o Espírito Santo. Toda a ação do Pai neste mundo dá-se através de Jesus, através do Espírito Santo. O Pai revelou-se no Filho. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ele opera por meio do Espírito Santo. E portanto, lá além do véu, estava aquela glória do Pai. E aquém do véu estavam os pães da proposição e o candelabro. Meus amados irmãos, Jesus disse, o pão que eu dou pelo mundo é a minha carne. Portanto, os pães representavam Jesus encarnado, feito homem. O Verbo se fez carne. Na ceia ele tomou o pão, partiu e disse, isto é o meu corpo. O pão representava seu corpo, portanto aqueles pães representavam o Cristo que se fez carne. Mas pastor, porque eram 12 pães, o número do povo de Deus? Porque Jesus que se fez carne, a ponto de a Bíblia dizer que quem não o confessar que ele veio em carne é do anticristo, ele continua de certo modo sua encarnação em nós que somos o seu povo. 1 Coríntios 12:13 diz que todos nós fomos batizados em um só corpo. Lá diz, como um corpo tem muitos membros, mas é um só, assim também é Cristo. Quando Saulo de Tarso perseguiu a igreja, Jesus disse, Saulo, Saulo,
por que me persegue? Nós somos o corpo de Cristo, Ele é a videira, nós somos os ramos, Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Jesus, que se fez carne, se identificou com o seu povo. Ele disse aos seus discípulos: sabereis que eu estou em vós e vós em mim. Ele disse na oração sacerdotal: Pai, que eles sejam um em mim, assim como eu sou um em ti. Os pães são Cristo, associado, ligado vitalmente a seu povo. E o candelabro com as 7 lâmpadas, o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é um, mas ele opera neste mundo em 7 manifestações. É interessante que quando nós vamos à transcendência, nós encontramos a unidade. Quando nós descemos as operações de Deus desse mundo, nós encontramos a diversidade. Eu vou lhes explicar o que eu quero dizer. Os pais da igreja, os reformadores, Calvino em particular nas Institutas, dizia que a unidade do Deus triuno é garantida pelo Pai, porque Jesus é gerado do Pai, o Espírito Santo procede do Pai. O Pai, digamos assim, é o fator de unidade na triunidade. Quando nós chegamos aqui é que nós vemos a manifestação específica do Filho, que estava no seio do Pai e que o deu a conhecer. Jesus se faz homem, ele toma uma forma específica. No Velho Testamento aparecia como anjo do Senhor, ora Deus aparecia como nuvem, como fogo. Nós vemos a diversidade. Deus opera de um jeito, de outro, tem falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas lá na eternidade, Deus é a unidade plena, indivisível. Mas quando Ele atua nesse mundo, então nós vemos a diversidade de manifestações de Deus, que continua sendo um só. O Espírito Santo é um na transcendência, mas nesse mundo, quando Ele vem operar, nós detectamos, nós distinguimos 7 ações dele. Essas ações não fazem o Espírito se multiplicar, ele é um só, mas são 7 formas de ele se nos apresentar. Veja o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 11. É lá que nós identificamos essas 7 formas do Espírito Santo. Isaías capítulo 11 fala do Espírito Santo em Jesus, no Messias. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, que fora o pai de Davi, indicando que o Messias viria da linhagem de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará. Está referindo-se a Cristo. Mas veja o verso 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vá contando. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São 7 manifestações do Espírito Santo. O candelabro era um, mas existiam 7 lâmpadas ardendo. Por isso que a Bíblia às vezes fala nos 7 Espíritos de Deus. Vamos ver, irmãos, tudo isso que eu estou falando em 2 ou 3 versículos, lá no Apocalipse. Leia comigo o Apocalipse, capítulo de número 1, versículos de números 4 e 5. Veja como João, em nome do Deus triuno, saúda as igrejas. Apocalipse 1, 4 e 5. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Aqui ele refere-se ao Pai, como aquele que não se manifesta no tempo, que está lá na transcendência. Para ele não tem o ontem, o hoje e o amanhã. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Mas aí ele diz: e dá dos 7 Espíritos de Deus, eu vos saúdo da parte do Deus que é
Pai fora do tempo, está lá acima do tempo e do espaço, era, é e há de vir, e se manifesta nesse mundo através dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Portanto, irmãos, nós temos ali no Velho Testamento, em Levítico, a glória no santíssimo lugar e no santo lugar, os pães e o candelabro. Jesus que se encarnou e que se liga vitalmente ao seu povo, e às 7 manifestações do Espírito Santo de Deus. E aqui, irmãos, a Bíblia diz que aquele candelabro, aqueles pães, seriam considerados coisa santíssima. Moisés, ele parece que quebra a continuidade do relato, quando no versículo 10 começa a falar de 2 pessoas que tiveram uma discussão. Quem lê tem a impressão de que houve uma mudança de assunto. Moisés está falando aqui dos pães, do candelabro, descrevendo, e de repente fala: 2 homens discutiram. Mas é que quando ele vai falar dessa discussão entre 2 homens, vai falar que um blasfemou e que Deus disse que deveria ser apedrejado. Ele coloca, irmãos, um relato sobre blasfêmia e punição logo em seguida ao momento em que fala do candelabro, dos pães, e diz que são coisas santíssimas. Porque Moisés disse com palavras: são coisas santíssimas. Mas para que nós tivéssemos uma ideia concreta de que coisa santíssima aos olhos de Deus tem que ser levada a sério, ele fala de um homem que blasfemou, que não levou a sério o nome do Senhor, e que foi severamente punido. Moisés quer mostrar, não somente dizendo que a coisa é santíssima, mas com um exemplo concreto, imediato, de um blasfemo que foi morto, que nós temos que levar a sério as coisas de Deus, que o pecado do sacrilégio, da blasfêmia é terrível. Meus irmãos, eu fico hoje a pensar como Deus olha para certas igrejas cujo louvor não passa de entretenimento, com danças sensuais, vestimentas indecentes e músicas com ritmos de samba, de rock, com muita aeróbica e diversão em lugar de louvor. Eu fico pensando como é que Deus olha para uma igreja que aqui no Brasil colocou luta livre. Eu acho que foi o pastor Elado que me mandou esse e-mail, eu não me lembro quem foi. Uma igreja aqui no Brasil que estão fazendo esses negócios, que eu não sei nem se a palavra é essa, MMA, alguma coisa desse tipo, luta dentro do templo, e dizem lá o seguinte: é melhor um pouco de sangue derramado do que a pessoa ir fumar maconha, tomar drogas. O melhor é nem fumar maconha, nem tomar droga e nem um pouco de sangue, só o sangue de Jesus mesmo. Mas como é que Deus vê tudo isso, irmãos? Como é que Deus vê esses pregadores que são palestrantes motivacionais, que só anunciam sucesso e prosperidade, que usam o púlpito para extravasar sua personalidade interessante, com piadas e brincadeiras? Como Deus vê tudo isso? A coisa é séria. Adoniran Judson, um grande pregador batista, missionário, um servo de Deus, ele contou que um dia ele teve um sonho que mudou a sua vida. Ele já era pastor, e no sonho ele viu uma pessoa estranha chegando no culto, e ele não identificava quem era aquela pessoa. E ao final do culto, ele chegava até a pessoa, procurava saber quem ela era,
E a pessoa então se identificava. Ele disse: eu sou Jesus. E ele dizia que no sonho entendia que era Jesus de fato e começava a rever todo o culto. Ele disse: o que o Senhor terá pensado do nosso coral, que só se esmerou na técnica, mas que não cantava de coração? O que Jesus terá pensado da minha pregação, que na minha mente competia com tantos assuntos distantes, que não estavam ligados ao culto? E ele disse que naquele momento ele leu aquela passagem lá do Apocalipse que fala que Jesus anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Lhe veio uma poderosa percepção por meio daquele texto que Jesus está na igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. E ele disse: nunca mais eu cultuei a Deus da mesma maneira, nunca mais eu preguei da mesma maneira. Ele tornou-se zeloso, intensamente envolvido e fervoroso, porque ele agora sabia: Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está, irmãos, no santo lugar. Jacó teve um sonho e quando acordou trêmulo. Ele disse: Deus estava aqui e eu não sabia. Portanto, levemos as coisas de Deus a sério. Se você prestar atenção, verá que os primeiros mandamentos do decálogo se referem a Deus. Deus se apresenta e diz a Israel: eu sou o Senhor, que tirei vocês da terra do Egito. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Deus não admite concorrência, Deus reivindica exclusividade. O mandamento não é só negativo para tirar os outros deuses, não. O mandamento é positivo, é para você ter Deus diante de você. Não terás outros deuses, só o Senhor. O segundo mandamento diz que nós não devemos representá-lo, porque toda representação o diminui. Todo apego à representação perde o senso da infinitude de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, debaixo, na terra, nas águas. Porque Deus, irmãos, não é semelhante a nada disso. Ele transcende tudo. Não te encurvarás a elas, diz o Senhor, nem as servirás. Eu sou Deus zeloso. Literalmente, eu sou Deus ciumento. Eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª geração, daqueles que me aborrecem, mas eu abençoo aos milhares, e uso de misericórdia os que me temem. O 3º mandamento, Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás, porque o Senhor não terá por inocente. Não terá por inocente, não vai aceitar desculpa daquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do descanso para o santificar. É o 4. Nós vemos, meus irmãos, que os primeiros mandamentos são para que nós atentemos para Deus e o que lhe diz respeito com máxima seriedade. Dizem que são 5 mandamentos referentes a Deus e 5 aos homens, mas se você lê-los, parecerá que são 4 referentes a Deus, porque o 5º é: honra teu pai e tua mãe. Não deveria então este aí estar na outra tábua, não, pastor? Não. Sabe por quê, irmãos? Porque continua dentro da reverência que é devida a Deus. Freud dizia, equivocadamente, que Deus é uma representação que a pessoa faz do seu próprio pai. A pessoa conhece o seu pai, imagina um pai gigantesco e cria a ideia de Deus. Carl Jung, que se contrapôs a Freud nesse aspecto, disse algo muito mais verdadeiro. Ele disse: nós não fazemos a ideia de Deus a partir do pai, nós fazemos a ideia do pai a partir de Deus.
segundo Jung, todo homem nasce com a ideia de Deus plasmada dentro dele. É um arquétipo do seu inconsciente. Todo homem nasce com a imagem de Deus dentro dele, com a ideia de Deus dentro dele. E ele dizia: nós projetamos essa ideia no nosso pai. O primeiro pai que nós conhecemos não é o nosso progenitor. A primeira ideia que nós temos de pai é da ideia de Deus dentro de nós. Tanto que a gente olha para um pai e diz: esse pai não deveria ser assim. Por que não deveria ser assim? Qual é o modelo de pai que ele não está seguindo para ele não ser assim? Note que eu tenho uma ideia de pai anterior à do meu pai. Se o meu pai agir errado, eu digo: pai, você não deveria estar agindo assim como um pai. Eu tenho uma ideia do pai independente dele. Eu não forjo a ideia de Deus como pai a partir dele, mas eu julgo ele como pai a partir da ideia de Deus como pai que já está dentro de mim. É assim que nós dizemos: um pai deveria ser assim, um pai não deveria ser assim. E quando nós honramos o nosso pai, não quer dizer que é por causa de seus méritos, mas é por causa da figura que ele traz do Pai Celestial. Na verdade, eu honro a paternidade que eu conheci em Deus no meu pai. Ele pode ser falho, ele pode ter algumas coisas erradas, mas ele traz a figura da paternidade de Deus, e eu honro essa figura nele. Honrarás teu pai e tua mãe é um mandamento ainda de reverência, que está ligado à sacralidade, ao santo temor. E depois vem os mandamentos referentes à nossa relação com os homens: não furtarás, não adulterarás, não matarás, e sucessivamente. Aqui fala que houve uma discussão entre duas pessoas. Um era filho de uma israelita com um egípcio, o outro filho de um casal israelita. Eles discutiram, e aquele que tinha por mãe um israelita, mas era filho de um egípcio, irritado na discussão, ele blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Meus irmãos, veja como as pessoas são. Aqueles homens não estavam litigando diretamente com Deus, mas entre si. Mas aquele que, irritado, ficou na discussão com o outro, ele levantou-se de maneira blasfema contra Deus. Talvez nós fiquemos indignados com isso, mas é o que muitos fazem. Quando os fatos da vida nos são contrapostos, e nós reclamamos da vida que vivemos, reclamamos por existir, na verdade é contra Deus que nós estamos falando. É como a criança mimada, que irritada porque não conseguiu alguma coisa, quer achar o culpado. Como o pai e a mãe sempre são os que podem resolver, ele se revolta contra o pai, contra a mãe, fala para ver se eles fazem alguma coisa. Quando nós, irmãos, reclamamos da vida que temos, é de Deus que nós estamos reclamando. É a Deus que nós temos atribuído culpa, porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você está sofrendo, deve ter alguma coisa boa para você nisso. Não se irrite contra a administração de Deus sobre sua vida. Se você o invocou por Senhor, Ele é o dono. Se o caminho está difícil, é porque você precisa da dificuldade. Não se irrite, não resmungue, mas diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Aquele homem amaldiçoou a Deus. Foi o que o diabo queria que Jó fizesse, saqueando sua vida. Mas Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Recebi do Senhor o bem, como não receberei o mal. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó cometeu um erro, mas não o que o diabo disse que ele cometeria, que era mais sério. O diabo disse que ele blasfemaria, mas a Bíblia diz que ele não atribuiu a Deus culpa alguma, pecado algum.
Mas Jó ficou questionando: por quê? O que é que está vendo, Senhor? Como se Deus devesse dar a ele explicações sobre o que estava fazendo. E no final o Senhor lhe apareceu para corrigi-lo quanto a esse aspecto. Deus disse: onde estava tu, Jó, quando eu criei os céus e a terra, quando eu fiz isso, aquilo? Se eu tivesse que te dizer tudo o que eu faço, eu teria que contar tudo o que eu fiz, mas tu não estava lá. E Jó disse: bem sei que tudo pode, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele disse: eu agora me abomino no pó e na cinza. E Jó aprendeu, irmãos, que é-nos bastante saber que Deus nos ama, ainda que não tenhamos as explicações, e muitas coisas Deus poderia nos explicar, e ainda assim nós não entenderíamos até que tudo terminasse. Mas o importante é nós sabermos que Ele nos ama, e Ele nos deu um penhor disso, Ele nos deu uma garantia, Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Digo-vos mais, Ele fez o seu Espírito Santo habitar no nosso coração e na nossa vida. Aleluia. Deus disse que o blasfemo deveria ser apedrejado. Algumas pessoas podem dizer: a Bíblia só fala de pecados para com Deus e o pecado para com o próximo. Parece que Moisés já estava adivinhando que alguém ia dizer isso. Aí na hora que ele fala que o blasfemo deve ser apedrejado, ele diz: e quem matar o outro próximo também deve ser. E quem pegar um animal do outro deve restituir. Quem desfigurar a cara do outro vai ter sua cara desfigurada. É vertical e horizontal, irmãos. Nem pecar contra Deus e nem pecar contra o homem criado à imagem de Deus. Alguém talvez diga assim: pastor, isso justificaria hoje a pena de morte? Alguns, os calvinistas, por exemplo, e outros, defendem a pena de morte. Alguns calvinistas mais estritos vão mais até além. Eles são teonomistas. Eles acreditam que as mesmas leis de Israel deveriam vigorar numa nação cristã hoje. E defendem a pena capital, a pena de morte, particularmente para quem é assassino, para quem mata. Mas, meus amados irmãos, nós devemos entender que isso aqui foi dado a Israel, que era uma comunidade religiosa escolhida por Deus e uma comunidade civil. Israel era ao mesmo tempo um estado, para usar uma linguagem moderna, e era o povo de Deus. As leis religiosas e civis se misturavam, a mesma lei tinha uma natureza religiosa e civil a um só tempo. Nós não podemos pegar essas leis e transferi-las para um estado de hoje que Deus não escolheu como sendo seu povo. Não podemos. Israel teve mandamento específico para adotar a pena de morte. Por quê? Porque sem uma ordem específica de Deus ninguém pode matar. Porque Deus é quem dá a vida, irmãos, e ninguém tem direito de ceifá-la. Israel teve uma ordem específica de Deus. E esses povos que querem adotar a pena de morte são nação escolhida por Deus? Receberam porventura uma ordem específica de Deus? É a pergunta primeira que nós fazemos. Vou mais além. Israel só podia executar isto daqui se estivesse nos termos do pacto com Deus, da aliança. Ou seja, Israel não poderia, por exemplo, estar adorando imagens de escultura e matar o assassino. Porque Deus mandou que o assassino deveria ser morto, vamos matar. Mas aí, em relação à adoração, não estava adorando a Deus. Se nessa hora eles matassem, eles estavam cometendo um homicídio e não cumprindo a lei de Deus.
Eles teriam que estar dentro dos termos da aliança para executar estas ordens. Por isso que quando levaram aquela mulher adúltera para ser apedrejada, Jesus não aceitou. Porque aquele povo não tinha autoridade para apedrejar. Os fariseus não estavam vivendo nos termos da aliança. Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como quem quer dizer, quem estiver vivendo na aliança, cumprindo o resto, fazendo as outras coisas, não somente para apedrejar, mas vivendo as outras coisas, jogue. Aí eles se retiraram. Até a própria nação de Israel só poderia vivenciar esses mandamentos se estivesse nos termos da aliança. E pastor, por que Deus estabeleceu a pena de morte naquele tempo? Porque, meus irmãos, Israel era muito vulnerável. Não havia ainda o novo nascimento como nós conhecemos hoje. O coração não era transformado, muito embora houvesse o perdão de pecados, e eles queriam servir a Deus no esforço da lei, mas eles não tinham os recursos da graça que nós agora temos. A nação de Israel era bem pequena, vivia rodeada de povos gentios que cometiam toda sorte de pecado. O próprio Deus teve que ser, de certa maneira, tolerante com Israel, tolerou a poligamia, tolerou o divórcio e muita coisa. Aquele povo, nós lemos, estava constantemente se desviando, influenciado pelos povos vizinhos. Então, para que o povo se guardasse, Deus dizia que quando o mal acontecesse, de logo eles exterminassem, para evitar que aquilo proliferasse, porque Deus conhecia a fragilidade daquele povo. Aquela ordem foi dada a Israel numa época específica, sob uma circunstância específica, num período da humanidade de barbarismo e de pecados graves, em que o cristianismo não havia ainda influenciado o mundo e trazido valores mais nobres. E portanto a repressão era necessária para a não proliferação do pecado. Mas eu digo-vos mais: estes mandamentos dados à comunidade de Israel não devem ser pensados hoje para as nações como quem diz assim: Deus deu esse mandamento para a nação de Israel, então alguma nação pode levá-los a sério. Não, estes mandamentos devem ser pensados comparativamente com a igreja, porque no plano de Deus, quem ocupa o lugar de Israel é a igreja agora. Então a grande questão é se esses mandamentos cabem à igreja, não se eles cabem às nações. Nós devemos considerar aqui Israel, quanto a esses mandamentos, não como um estado, mas como um povo de Deus. E Jesus fez isso. Jesus disse: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele disse: eu porém vos digo. Ele estava falando para o povo de Deus. Para aquele povo foi dito olho por olho, dente por dente. Mas para o povo de Deus agora, o que é dito? Não resistais ao homem mau, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem, e assim sereis filhos do vosso Pai Celestial. Jesus ensinou um novo princípio. Essas nações não têm autoridade para tirar a vida, nem para dar a vida, irmãos. Portanto, nós somos contra a pena de morte. Nós temos aqui então lições preciosas de reverência, de seriedade. Nós temos que nos alimentar desse texto, levando em conta a época. Hoje Deus nos dá os recursos da graça para que não sejamos contaminados. Naquele tempo havia a repressão e o extermínio para guardar o povo da aliança. Mas o fato é que quando nós lemos isso, uma coisa nos fala no presente: que Deus, irmãos, é um Deus zeloso, que as coisas de Deus são sérias e não são brincadeiras, e que nós temos que colocar essas coisas seriamente no nosso coração. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te damos glória, porque tu és benigno e maravilhoso, meu Deus. Pedimos-te, ó Pai, que nós tenhamos uma profunda compreensão de ti, compreensão, Senhor, da tua manifestação triuna,
que te sejamos reverentes no falar, no pensar e no agir. Que todas as nossas decisões, todos os nossos planos sejam feitos com temor, Pai, olhando para o que seja a tua vontade, sujeitando-nos ao teu governo, meu Pai. Que nada façamos de nós mesmos, mas que o Senhor seja o nosso guia, o nosso guardião, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os que têm avisos, com a oportunidade nesse momento.